Ora, muito boa tarde a todos e agradeço o facto de terem acedido ao meu pedido e estar presente, toda a comunicação social, o externato, os pais e os senhores vereadores estarem aqui presentes. Agradeço o facto de estarem cá todos. Eu passaria então a ler este comunicado que eu gostaria para aqui a discussão. O externato de Vila Miã comemorou no ano passado 50 anos de vida. Também, no ano passado, foi distinguido pelo Ministério da Educação como uma das 13 melhores escolas de Norte de Portugal e uma das 11 melhores do país, com o Prémio de Excelência e Mérito. Um ano depois, soube-se, há 3 dias, o externato de Vila Miã está em risco de fechar, tão simplesmente porque o Ministério da Educação não propõe a renovação dos contratos de associação com esta instituição para novas turmas de início de ciclo. Ora, esta é uma decisão perante a qual a Câmara Municipal de Amarante não pode ficar indiferente. E não ficaremos indiferentes. Assumimos frontalmente a nossa oposição a esta decisão e fazemos essencialmente por 2 grandes motivos. O primeiro, porque ao longo de quase 40 anos o município de Amarante nunca reivindicou nem investiu numa escola pública na área de Vila Miã, porque foi assumido por todos os intervenientes que o externato sempre deu todas as garantias de uma oferta de elevada qualidade na lógica de ensino público. Devemos tratar como diferente o que é diferente. E aqui não se trata de financiar ensino privado, trata-se de financiar o serviço público de ensino. O segundo motivo é porque o impensável aconteceu, sem nunca, em nenhum momento, o município de Amarante ter sido consultado. A proposta do Ministério da Educação, agora conhecida, prevê a deslocação dos nossos alunos para escolas de Lousada e do Marco de Canaveses, acrescentando problemas de mobilidade aos alunos, esvaziando o nosso concelho com grande prejuízo para as famílias e para a economia em geral. E este, minhas senhoras e meus senhores, é um ato de profunda desonestidade política e que configura uma enorme falta de respeito pela soberania local. São, efetivamente, estes os 2 grandes motivos que me levam a tomar uma posição pública. Estamos, como não poderia deixar de ser, ao lado dos vilamianenses, no apoio ao externato de Vila Miã e no repúdio pela decisão do Sr. Ministro da Educação, tanto mais por considerarmos esta decisão precipitada, injusta, incoerente e reforço, porque não foram ouvidas as entidades interessadas, neste caso o município de Amarante, o próprio externato, nem tampouco as escolas do nosso concelho. Sabemos, aliás, que no dia 16 de maio, há pouco mais de 8 dias, em reunião de concertação da rede escolar para o próximo ano letivo, com o Sr. Delegado da Educação do Norte, o externato de Vila Miã via mantidos e renovados os seus contratos de associação, uma proposta que o Sr. Delegado Regional iria defender com base na estabilidade, no planeamento atempado e no superior interesse dos alunos e das famílias. Esta foi a única informação que o externato obteve e conheceu até há 3 dias atrás, quando teve acesso às listagens do Ministério, a partir das quais percebeu que não iria ter nenhuma nova turma e que qualquer um dos ciclos letivos, assim como os ciclos já iniciados, não iriam ter continuidade para os ciclos seguintes. Ora, isto é um comportamento inaceitável. Ou o Sr. Delegado Regional faltou à verdade em sede de concertação da rede escolar, ou pior que isso, o Governo mantém as suas direções regionais completamente afastadas, diria até a leste, dos processos de decisão. Repito, este é um comportamento inaceitável. Permitam-me agora citar-vos o programa do Governo, no ponto 9 do 3º capítulo, que se refere à descentralização enquanto base para a reforma do Estado. Diz o Governo, no seu programa,
ser necessário, e cito, reforçar as competências das autarquias locais numa lógica de descentralização e subsidiariedade, acrescentando ainda que os municípios são a estrutura fundamental para a gestão dos serviços públicos numa dimensão de proximidade, pelo que será alargada a sua participação nos domínios da educação, ao nível do ensino básico e secundário. Fim de citação. Agora, eu pergunto, como é que é possível que o Governo, que inscreve no seu programa estas orientações, possa tomar uma decisão com este impacto sem consultar o município de Amarante? Isto é um contrassenso, é uma falta de respeito que nós não aceitaremos. Não podemos aceitar. Meus senhores e meus senhores, o Externato de Vilamião tem cerca de 1.600 alunos dos segundos e terceiros ciclos e secundário, e todos sabemos que a manutenção destas turmas e a sustentabilidade da escola depende do arranque de novas turmas, assim como da continuidade para os ciclos subsequentes. Quebrar esta regra de um momento para o outro é o contrário da estabilidade, quer pedagógica, quer financeira, pois não havendo novos ciclos, aquilo que está em causa é o encerramento do externato daqui a 2 anos, por proposta do Ministério da Educação. A acontecer, isto significa que o serviço de ensino público aqui praticado tem de ser absorvido, na melhor das hipóteses, 1.600 alunos em 2 anos. Temos muitas dúvidas de que exista esta capacidade nas escolas públicas aqui à volta. Sabemos também quais os efeitos perversos de quebrar ciclos escolares às crianças e jovens, tirá-los das suas turmas, dos colegas e amigos com quem sempre conviveram. É muito mau para os alunos e para as suas famílias, sobretudo quando a solução apresentada é a mudança de conselho. O Ministério da Educação criou aqui um enorme problema que lhe cumpre resolver. Mas o Ministério da Educação parece querer passar o atestado de incompetência aos meus antecessores, porque não reivindicaram a construção de uma escola pública em Vilamião. Isto porque acreditaram, como todos acreditamos, diga-se, que a possibilidade, que a qualidade e o mérito do externato seriam razão lógica e suficiente para a sua manutenção. Por o custo médio estimado por aluno do externato ser inferior à média dos contratos da Associação em cerca de 1.600 euros, representando uma poupança anual para as contas públicas de aproximadamente 2,5 milhões de euros, segundo o Tribunal de Contas. Mas também pelo facto de haver uma estimativa apresentada num estudo realizado pelo Sr. Professor Augusto Mateus, feito a propósito das comemorações dos 50 anos de vida do externato, que reflete, no caso de encerramento desta escola, uma perda de receita fiscal de 1,5 milhões de euros, um déficit para a segurança social de 4,2 bilhões, uma perda de valor acrescentado bruto de 8,8 milhões de euros e uma perda de população de cerca de 2,7%. Por estes motivos, os meus antecessores não acreditaram, e eu também não, que viesse a pôr em causa uma instituição que cumpriu ao longo de 38 anos a função de escola pública numa área onde não existia oferta e que tem um impacto e uma relevância no ensino e na economia local com tamanho alcance. Pois por incrível que possa parecer, a decisão aí está. Este ano, o externato de Vilamião não tem contratos de associação para as turmas de início de ciclos previstos e, em 2 anos, terminarão todos os que têm. Por essa razão, Vilamião e toda esta zona envolvente, que inclui Travanca, Mancelos e Figueiró, Santiago e Santa Cristina, de onde são provenientes mais de 80% dos alunos do externato, ficando sem cobertura escolar, sabendo-se
ou sendo-lhe oferecidas como opção as escolas de Lousada e do Marco de Canaveses. Será avisado recordar aos atuais decisores do governo que as opções políticas às vezes são irreversíveis e que só passado anos é que se avalia o real e efetivo impacto de uma má decisão. E a minha convicção é que este será um caso flagrante, um mau exemplo com péssimos resultados de uma decisão que aparentemente parece racional e lógica para este governo a partir de Lisboa. Quero, a propósito, informar-vos de que já foi por mim solicitado com caráter de urgência uma reunião com a tutela onde deixarei muito claro a nossa posição. Aliás, esta reunião já foi marcada e será de hoje a 8 dias. Amarante, Vilamiã e os vilamianenses não merecem esta posição unilateral e sem aviso, sem tempo para que as pessoas se possam adaptar e para que as instituições possam criar alternativas sérias e sustentáveis. Enquanto cidadão, mas também, sobretudo, enquanto autarca, não posso aceitar esta ofensa à população vilamianense e aos amarantinos em geral. Estamos na luta. Lutaremos pela reposição da justiça. E repito, se nunca reivindicamos antes a construção de uma escola pública, foi porque sempre estivemos convencidos de que poderíamos evitar esse gasto ao país, até porque sempre foi do conhecimento público o papel exemplar que o externato cumpre nesta comunidade. Esta decisão é, minhas senhoras e meus senhores, mais um atentado à fragilidade do nosso tecido económico e social. Amarante já perdeu tudo o que não deveria ter perdido nos últimos anos. Já perdeu um hospital que funcionava, já perdeu valências no tribunal, já perdeu serviços, já perdeu uma ligação ferroviária, já perdeu população para outros concelhos e para a imigração. Não nos calaremos perante mais esta ameaça. Não nos calaremos. É o nosso futuro que está em causa. São os nossos filhos que estão em causa. Muito obrigado pela vossa presença.